Existe uma planta que conseguiu algo que muito poucas espécies vegetais alcançaram ao longo da história. Enquanto a maioria das plantas é admirada por sua beleza, por suas flores ou simplesmente por sua capacidade de decorar um ambiente, esta planta construiu uma reputação completamente diferente. Uma reputação ligada à prosperidade, à abundância e à esperança de atrair tempos melhores. Durante décadas, milhões de pessoas colocaram esta planta em suas casas, convencidas de que sua presença poderia trazer sorte e oportunidades. Algumas acreditam que ela atrai prosperidade financeira. Outras afirmam que simboliza crescimento e estabilidade. E existem famílias que mantêm o hábito de presentear mudas porque consideram que compartilhar a planta também significa compartilhar boa sorte. O mais curioso é que essas crenças sobreviveram ao longo do tempo. Passaram de pais para filhos, atravessaram fronteiras e continuam despertando a mesma curiosidade até hoje. Mas o que realmente existe por trás dessa famosa planta? Por que tantas pessoas a associam ao dinheiro e como ela conseguiu se tornar uma das plantas mais populares do mundo? A protagonista desta história é a conhecida planta do dinheiro, uma espécie aparentemente simples que esconde muito mais do que parece à primeira vista. Suas folhas arredondadas, seu crescimento delicado, seus longos caules pendentes, tudo nela transmite uma sensação de equilíbrio e harmonia. No entanto, o que realmente impulsionou sua fama não foi sua aparência. Foi a enorme quantidade de histórias que surgiram ao seu redor. Histórias que misturam tradição, experiências pessoais, crenças populares e uma profunda conexão emocional com o lar. É fascinante observar como uma planta pode adquirir um significado tão poderoso, porque, embora existam diferentes interpretações, praticamente todas compartilham a mesma ideia. A planta do dinheiro tornou-se um símbolo de crescimento, de esperança e de possibilidades futuras. Mas antes de entender como ela alcançou essa fama, precisamos voltar no tempo. Muito antes de aparecer em apartamentos modernos e varandas elegantes, esta espécie já crescia em regiões onde as condições ambientais favoreciam sua incrível capacidade de adaptação. E justamente essa capacidade é uma das principais razões para seu sucesso, porque poucas plantas conseguem combinar beleza, resistência e facilidade de reprodução de forma tão eficiente. Enquanto algumas espécies exigem atenção constante, a planta do dinheiro costuma adaptar-se facilmente a diferentes ambientes. Pode crescer dentro de casa, pode desenvolver-se em varandas protegidas e pode acompanhar uma família durante muitos anos quando recebe os cuidados adequados. Essa facilidade de adaptação provocou algo muito interessante. As pessoas começaram a compartilhá-la. Um amigo oferecia uma muda para outro, uma mãe presenteava a filha, um vizinho compartilhava um pequeno broto com alguém que acabara de se mudar. E pouco a pouco a planta começou a viajar de casa em casa, às vezes sem que ninguém lembrasse exatamente quando ela havia chegado. O que permanecia era a tradição, e essa tradição fortaleceu sua reputação com o passar dos anos. Existem pessoas que se lembram de vê-la na casa dos avós, outras a associam a lembranças da infância, e muitas ainda conservam exemplares que fazem parte da família há décadas. Talvez por isso, ela desperte uma sensação tão especial, porque não parece apenas uma planta. Parece uma companheira silenciosa que permanece presente enquanto a vida continua seguindo seu curso. E talvez seja justamente aí que comece um dos seus maiores segredos, porque quanto mais as pessoas convivem com ela, mais percebem que sua história vai muito além das crenças populares. E é exatamente isso que vamos descobrir a seguir. Mas se existe algo que realmente contribuiu para a fama da planta do dinheiro, não foi apenas sua beleza, nem sua facilidade de cultivo. Foi a enorme quantidade de histórias, tradições e crenças que surgiram ao seu redor ao longo dos anos. Em muitos lugares do mundo, esta planta não é vista apenas como um elemento decorativo. Para algumas pessoas, ela representa prosperidade. Para outras, simboliza crescimento pessoal. E existem famílias que acreditam que sua presença está associada à chegada de novas oportunidades. O mais interessante é que essas interpretações variam de uma cultura para outra.
Enquanto algumas pessoas a relacionam com abundância financeira, outras enxergam nela um símbolo de equilíbrio, harmonia e desenvolvimento constante. Independentemente da crença, existe algo que chama atenção. Poucas plantas conseguiram acumular uma reputação tão forte e duradoura. Talvez porque sua história tenha sido construída não apenas por especialistas em jardinagem, mas por milhões de pessoas comuns. Pessoas que a cultivaram em suas casas, que a compartilharam com amigos e que a transformaram em parte de suas próprias histórias. Com o passar do tempo, muitas dessas pessoas começaram a notar algo curioso. A planta do dinheiro parece criar uma ligação especial com quem a cultiva. Não porque possua poderes mágicos, mas porque seu crescimento lento e constante desperta uma sensação difícil de explicar. Uma sensação de progresso, de evolução, de construção gradual. Ao contrário de muitas plantas que florescem rapidamente e depois perdem o brilho, a planta do dinheiro cresce de forma tranquila, sem pressa, sem chamar atenção excessiva, mas sempre avançando. E talvez seja justamente essa característica que tantas pessoas associam à prosperidade. Porque na vida real, os resultados mais importantes raramente aparecem da noite para o dia. Eles costumam surgir lentamente, da mesma forma que uma pequena muda se transforma em uma planta exuberante ao longo dos anos. Mas existe outro detalhe fascinante: sua incrível capacidade de multiplicação. Poucas espécies conseguem reproduzir-se com tanta facilidade. Um simples galho pode gerar uma nova planta, e essa nova planta pode originar outras, e assim sucessivamente. Esse processo aparentemente simples permitiu que a espécie se espalhasse por milhares de lares ao redor do mundo. Cada muda carregava consigo uma pequena história, um presente, uma lembrança, um gesto de carinho. E foi exatamente assim que a planta do dinheiro se tornou parte da vida de tantas pessoas. No entanto, existe um aspecto que a maioria desconhece. Embora seja considerada resistente, ela também pode sofrer quando recebe cuidados inadequados. E, curiosamente, um dos erros mais comuns surge justamente das boas intenções. Muitas pessoas acreditam que quanto mais cuidarem da planta, melhor ela crescerá, mas nem sempre isso acontece. O excesso de água, por exemplo, é um dos problemas mais frequentes. Ao perceber que a planta parece crescer lentamente, algumas pessoas aumentam a frequência das regas. Acreditam que estão ajudando, mas acabam criando condições que dificultam o desenvolvimento saudável das raízes. As raízes precisam respirar, precisam de equilíbrio e precisam de espaço para se desenvolver. Quando esse equilíbrio desaparece, a planta começa a enviar sinais. As folhas podem perder o brilho, o crescimento pode desacelerar e pequenas mudanças começam a surgir. O problema é que muitas pessoas não percebem esses sinais a tempo, ou os interpretam de maneira incorreta. E é justamente aí que aparece uma das maiores lições que qualquer planta pode ensinar: a importância da observação. Porque cultivar uma planta não significa apenas regar, não significa apenas adubar, também significa observar, compreender e aprender a interpretar aquilo que ela está tentando comunicar. As plantas falam constantemente, não através de palavras, mas através das folhas, das cores, dos ritmos de crescimento e das pequenas transformações que acontecem ao longo do tempo. Quem aprende a observar esses detalhes costuma obter resultados completamente diferentes. E é nesse momento que o cultivo deixa de ser uma simples tarefa, passa a se tornar uma experiência baseada na paciência, na atenção e na capacidade de respeitar os ritmos naturais. Talvez seja por isso que tantas pessoas afirmam sentir tranquilidade ao cuidar de suas plantas, porque durante alguns minutos elas desaceleram, esquecem as preocupações e concentram sua atenção em algo simples: uma nova folha, um novo broto, um pequeno sinal de crescimento. E poucas plantas representam essa ideia tão bem quanto a planta do dinheiro, porque ela continua ali, silenciosa, resistente, crescendo lentamente e lembrando que algumas das transformações mais importantes da vida acontecem sem pressa.
Mas quanto mais as pessoas aprendem sobre a planta do dinheiro, mais percebem que sua popularidade não se deve apenas às crenças e tradições. Existe algo mais profundo, algo que ajuda a explicar por que ela continua presente em milhões de lares ao redor do mundo. Sua incrível capacidade de adaptação. Enquanto algumas plantas exigem condições específicas para sobreviver, a planta do dinheiro consegue ajustar-se com relativa facilidade a diferentes ambientes. Ela pode crescer dentro de casa, pode desenvolver-se em varandas protegidas e pode continuar saudável durante muitos anos, quando recebe os cuidados adequados. Essa resistência fez com que muitas pessoas a considerassem uma das melhores plantas para iniciantes. Mas existe um detalhe importante. Resistente não significa indestrutível, e é justamente aqui que surge um dos erros mais comuns: a confiança excessiva. Quando uma planta parece suportar tudo, torna-se fácil acreditar que ela sempre estará bem. Mas a realidade é diferente. Mesmo as espécies mais resistentes enviam sinais quando algo não está funcionando corretamente. O problema é que muitas pessoas aprendem a interpretar esses sinais tarde demais. Uma folha que perde o brilho, um crescimento mais lento, uma mudança sutil na coloração, pequenos detalhes que parecem insignificantes, mas que frequentemente representam os primeiros avisos de que algo precisa de atenção. Aprender a observar é uma das habilidades mais importantes para qualquer pessoa que cultiva plantas, porque as plantas estão constantemente se comunicando, não através de palavras, mas através das folhas, das cores e dos ritmos de crescimento. Quem aprende a interpretar essas mensagens costuma obter resultados completamente diferentes. Com o passar do tempo, muitos cultivadores descobrem algo interessante. Cuidar de uma planta não consiste apenas em seguir regras. Também significa observar, compreender e adaptar os cuidados às necessidades reais de cada exemplar. Talvez seja por isso que tantas pessoas afirmem sentir uma conexão especial com suas plantas, porque deixam de enxergá-las como simples objetos decorativos, passam a vê-las como organismos vivos, organismos que crescem, que se transformam e que respondem ao ambiente ao seu redor. Mas existe outra curiosidade que chama a atenção. Duas plantas do dinheiro que começaram praticamente iguais podem apresentar aparências completamente diferentes alguns anos depois. Algumas desenvolvem ramos longos e abundantes. Outras crescem de forma mais compacta. Algumas produzem folhas maiores. Outras mantêm folhas menores, mas em maior quantidade. Cada planta acaba construindo sua própria identidade visual. E talvez seja justamente essa singularidade que fascina tantas pessoas. Porque não existe uma cópia perfeita. Cada exemplar conta uma história diferente. Uma história construída pelas condições que encontrou ao longo da vida, pela quantidade de luz que recebeu, pela forma como foi cuidada e pelo ambiente em que cresceu. Quanto mais se observa, mais detalhes aparecem. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas acabam desenvolvendo uma relação emocional com suas plantas, porque deixam de vê-las apenas como decoração. Passam a enxergá-las como companheiras silenciosas que permanecem presentes enquanto a vida continua avançando. Enquanto os dias passam, enquanto as estações mudam, enquanto os desafios surgem e desaparecem, a planta continua ali, crescendo, adaptando-se, persistindo e oferecendo uma pequena lição de constância. Talvez essa seja uma das razões pelas quais continua despertando tanto interesse. Porque não representa apenas prosperidade, representa crescimento, paciência e a capacidade de continuar evoluindo pouco a pouco, exatamente como acontece com muitas das coisas mais importantes da vida. Mas existe uma pergunta que continua intrigando milhões de pessoas. Se a planta do dinheiro é tão resistente, tão fácil de multiplicar e tão popular, por que tantas pessoas acabam fracassando ao cultivá-la? A resposta costuma surpreender, porque o problema raramente está na planta. Na maioria das vezes, está na forma como as pessoas a compreendem. Muitos acreditam que todas as plantas precisam exatamente dos mesmos cuidados, utilizam os mesmos horários de rega, a mesma quantidade de água, os mesmos locais da casa,
e as mesmas rotinas, sem perceber que cada espécie possui necessidades diferentes. A planta do dinheiro evoluiu para adaptar-se a determinadas condições. E quanto mais essas condições são respeitadas, melhores costumam ser os resultados. Curiosamente, tentar transformá-la em outra planta costuma ser uma das maneiras mais rápidas de prejudicá-la. É por isso que cultivadores experientes repetem sempre a mesma recomendação: antes de agir, observar; antes de regar, verificar; antes de mudar algo, entender o que realmente está acontecendo. Porque no mundo das plantas, decisões impulsivas raramente produzem bons resultados. E a planta do dinheiro é um excelente exemplo disso. Mas existe outra curiosidade que poucas pessoas conhecem. Ao longo dos anos, esta planta tornou-se protagonista de inúmeras histórias populares. Algumas afirmam que uma planta saudável representa prosperidade. Outras acreditam que uma planta que cresce rapidamente simboliza boas oportunidades. Existem até pessoas que observam cuidadosamente o surgimento de novos brotos como um sinal positivo. Independentemente da crença, essas histórias revelam algo interessante: a forte ligação emocional que milhões de pessoas desenvolveram com esta espécie, porque poucas plantas conseguem ocupar um espaço tão especial dentro dos lares. E talvez isso aconteça porque ela acompanha momentos importantes da vida: mudanças de casa, novos projetos, novas fases, novos começos. Em muitos casos, a planta do dinheiro está presente durante anos, observando silenciosamente as transformações que acontecem ao seu redor. E quanto mais tempo permanece em um ambiente, mais parece tornar-se parte da história daquele lugar. Talvez por isso tantas pessoas se sintam relutantes em descartá-la quando enfrenta algum problema, porque ela deixa de ser apenas uma planta, passa a representar memórias, experiências e momentos compartilhados. Mas existe uma lição ainda mais profunda escondida em sua história. Vivemos em uma época onde quase tudo parece acontecer instantaneamente. Queremos resultados rápidos, respostas rápidas, mudanças rápidas. Estamos constantemente cercados pela pressa. No entanto, a planta do dinheiro segue uma lógica completamente diferente. Ela cresce devagar, sem ansiedade, sem pressa, sem competir com ninguém, simplesmente continua avançando. Folha após folha, ramo após ramo, dia após dia. E talvez seja justamente essa característica que a torna tão especial, porque nos lembra algo que frequentemente esquecemos: que o crescimento verdadeiro costuma ser silencioso. As raízes se desenvolvem antes que possamos ver os resultados. A planta se fortalece internamente antes de exibir novas folhas. E algo muito semelhante acontece em nossas próprias vidas. Às vezes acreditamos que nada está mudando, que nenhum progresso está acontecendo, mas por baixo da superfície podem estar ocorrendo transformações importantes. Transformações que ainda não conseguimos perceber. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas encontram simbolismo nesta planta. Não porque ela possua poderes extraordinários, mas porque representa valores universais: paciência, persistência, adaptação e a capacidade de continuar crescendo mesmo quando as condições não são perfeitas. E é precisamente essa combinação que continua fascinando milhões de pessoas ao redor do mundo. Porque no final das contas, a planta do dinheiro não fala apenas sobre prosperidade. Ela fala sobre crescimento, sobre esperança e sobre a extraordinária capacidade de continuar avançando, mesmo lentamente, em direção ao futuro. E é justamente neste ponto que muitas pessoas começam a enxergar a planta do dinheiro de uma forma completamente diferente. Durante anos, ela foi vista apenas como uma planta decorativa, uma planta bonita, fácil de cuidar, agradável de observar. Nada além disso. Mas quanto mais aprendemos sobre sua história, mais percebemos que estamos diante de algo muito mais interessante. Porque poucas plantas conseguiram permanecer tão presentes na vida das pessoas durante tanto tempo. Ela atravessou gerações, mudou de casas, passou de pais para filhos e continuou ocupando um lugar especial em milhões de lares. Talvez porque sua verdadeira força não esteja em sua aparência, mas naquilo que representa. Ela representa crescimento,
Representa continuidade, representa a capacidade de seguir avançando mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. E talvez essa seja uma das razões pelas quais tantas pessoas continuam cultivando esta planta. Não apenas pela beleza de suas folhas, mas pelo que ela simboliza. Porque ao observar seu crescimento lento e constante, muitas pessoas acabam encontrando uma reflexão sobre a própria vida. Afinal, os resultados mais importantes raramente acontecem de forma imediata. Os grandes projetos levam tempo, os relacionamentos levam tempo, o conhecimento leva tempo. E exatamente como acontece com a planta do dinheiro, as transformações mais valiosas costumam ocorrer silenciosamente, sem alarde, sem pressa, dia após dia, passo após passo, folha após folha. Talvez por isso esta planta continue despertando tanta curiosidade, porque ela nos lembra de algo que frequentemente esquecemos: que crescer não significa correr, que evoluir não significa mudar de um dia para o outro, e que a paciência continua sendo uma das ferramentas mais poderosas que existem. Ao longo dos anos, inúmeras pessoas atribuíram significados especiais a esta planta. Algumas a associaram à prosperidade, outras à sorte, outras ao equilíbrio e à harmonia. Mas, independentemente da crença, existe algo que todas essas interpretações têm em comum: a ideia de crescimento, a ideia de evolução, a ideia de construir algo melhor ao longo do tempo. E talvez seja exatamente essa mensagem que explica sua popularidade, porque no fundo, todos nós desejamos avançar, todos nós desejamos crescer, todos nós desejamos construir um futuro melhor. E a planta do dinheiro parece representar essa esperança de uma forma simples e silenciosa, sem promessas extraordinárias, sem soluções mágicas, apenas através do exemplo constante do seu próprio desenvolvimento. Talvez por isso, ela continue conquistando novos admiradores todos os anos. Talvez por isso continue sendo uma das plantas mais presentes em casas, apartamentos, escritórios e jardins. E talvez por isso sua história permaneça viva depois de tantas décadas. Porque onde algumas pessoas veem apenas uma planta, outras enxergam uma lição, uma lembrança de que as coisas mais valiosas da vida costumam exigir tempo, dedicação, paciência e constância. E agora que você conhece sua história, suas curiosidades, suas tradições e os motivos que a transformaram em uma das plantas mais populares do mundo, talvez volte a olhar para a próxima planta do dinheiro que encontrar com outros olhos. Porque onde muitos enxergam apenas folhas verdes, outros enxergam décadas de história, de adaptação, de resistência e de crescimento contínuo. E talvez seja exatamente aí que esteja o seu verdadeiro segredo. Não na promessa de riqueza, nem nas lendas que surgiram ao seu redor, mas na sua extraordinária capacidade de nos lembrar que o progresso mais importante costuma acontecer lentamente, em silêncio, todos os dias. E enquanto o mundo continua correndo cada vez mais rápido, a planta do dinheiro permanece ali, tranquila, paciente, crescendo pouco a pouco, como faz há gerações, lembrando-nos de que algumas das maiores lições da natureza podem estar escondidas nas coisas mais simples. E talvez seja justamente por isso que milhões de pessoas continuam levando esta planta para dentro de casa, porque, de uma forma ou de outra, ela continua representando algo que todos procuramos: a esperança de um futuro melhor. E se você gostou desta história, deixe seu comentário contando se você também tem uma planta do dinheiro em casa. Inscreva-se no canal para descobrir mais curiosidades fascinantes sobre plantas, natureza e os segredos que milhões de pessoas desconhecem. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.